Olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Diego Morfeu e estou aqui com você para dar continuidade ao nosso estudo nesse período de isolamento social. Eu sempre peço que você aproveite esse momento para que você possa ficar estudando e sair desse período muito mais fortalecido, concentrado, preparado, né? Leia livros, assista nossas videoaulas, faça revisão, resolva questões, que eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, a vaga que você tanto almeja, ela vai estar muito mais próxima das suas mãos. Então, acompanhe comigo, a gente vai trabalhar hoje a sintaxe. Sintaxe é aquela parte da gramática. A gramática ela se divide em 4 partes. A primeira parte ela começa lá com fonética e fonologia, aí depois vem aquela parte de morfologia, depois vem a parte de sintaxe e por último aquela parte de figuras de linguagem. Sintaxe é a parte da gramática, a maior parte de sintaxe. Envolve aí quase que 80% do nosso edital. Existem 2 grupos quando a gente fala de sintaxe. A sintaxe de relação e a sintaxe de função. Então, quando a gente fala de sintaxe, o primeiro passo é você saber pronunciar correto o nome do assunto. O nome do assunto é sintaxe, beleza? É estranho mesmo que com X e tem a pronúncia de 2 S, pronuncia sintaxe, beleza? Não é uma prova oral, mas fica feio você pronunciar errado o nome do assunto que você está estudando, beleza? Então, sintaxe. Quando a gente fala de sintaxe, então eu quero que você lembre que existem 2 grupos, sintaxe de função e a sintaxe de relação, beleza? Sintaxe de relação. O primeiro passo é você começar a organizar isso na sua cabeça. Depois a gente vai afunilando o conhecimento. Mas o primeiro passo é você organizar isso na sua cabeça. Sintaxe de relação, existe a sintaxe de concordância, de regência e de colocação. Essa concordância é aquilo ali que você já deve ter lembrado, que está tudo quanto é edital, sempre aparece lá, né? A concordância verbal e a nominal. Verbal e a nominal. Regência, aí sempre aparece lá, verbal e nominal. Verbal e nominal. Né? É muito comum essa bifurcação, verbal e nominal, dentro do estudo da gramática, que significa relacionado ao verbo e outro relacionado ao nome. Então, quando você vê concordância verbal, aquela concordância que se refere, que se dá com o verbo. Concordância nominal, a concordância que se dá exclusivamente com os nomes. Lembra que o verbo é aquela classe gramatical que expressa ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Então, a concordância verbal é aquela concordância relativa ao verbo. A concordância nominal é aquela concordância relativa aos nomes. Beleza? Regência verbal, regência do verbo. Regência nominal, regência dos nomes. A regência verbal, complemento verbal. Regência nominal, complemento nominal. Então, já vai organizando isso na tua cabeça, que é comum. A gente fala, frase verbal, frase nominal, sintagma verbal, sintagma nominal. Então, essa bifurcação é comum no estudo da gramática. E aqui a gente tem um outro grupo, um outro assunto que também é um assunto muito famoso em concurso público, que é colocação. Existem 3 colocações, eu vou colocar bem aqui. Existem 3 colocações, que é a próclise, mesóclise e ênclise. Próclise, mesóclise e ênclise. Certo? Essas 3 colocações, elas se referem à colocação do pronome átono no início do verbo, no meio do verbo ou após o verbo. Isso é chamada colocação pronominal. No início do verbo, no meio do verbo e após o verbo. Beleza? Então, próclise, mesóclise e ênclise. Isso aqui, claro, eu estou falando isso aqui primeiramente para você, para a gente contextualizar o nosso edital. Então, para você saber se situar dentro do nosso estudo. Agora, o que a gente vai estudar na aula de hoje é a sintaxe de função, as chamadas funções sintáticas. Análise sintática para saber identificar esses termos. Acompanha comigo aqui no quadro. Quando a gente fala de funções sintáticas, nós estamos falando de 11 funções. Eu estou falando aqui então de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Eu fiz essas abreviações, são abreviações oficiais da gramática. Se você não está familiarizado, copia o nome integral mesmo lá. Né? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo, agente da passiva, vocativo, adjunto de nominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, predicativo do objeto.
beleza? Aqui, quando a gente fala em objeto direto, objeto indireto, você coloca lá no seu caderno que isso aqui é chamado complemento verbal. Objeto direto e indireto é o mesmo que complemento verbal, tá bom? Então já segura também mais essa informação aí. Complemento nominal, aposto, vocativo, agente da passiva, adjunto de nominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, são as funções sintáticas. Agora eu vou passar com você aqui a falar da análise sintática. Análise sintática, tão famosa análise sintática. Como é que é a análise sintática? O primeiro passo, o que é análise sintática? A análise sintática é um recurso que a gente faz dentro do estudo da língua portuguesa para saber identificar esses termos aqui. Então veja bem, a análise sintática é um recurso que a gente vai fazer dentro de um estudo de uma oração para saber identificar esses termos aqui. Sujeito, objeto direto, como nominal, agente da passiva, aposto, vocativo, predicativo. Isso é análise, as funções sintáticas. Então a gente faz análise sintática para saber identificar as funções sintáticas. Beleza? Aí você fala, professor, as análises sintáticas eu sempre vejo lá no edital, sempre vejo lá no conteúdo programático. O que é análise sintática? Como a gente faz análise sintática? Nunca. Isso aí a gente ouve falar na época ainda lá das séries iniciais da escola, né? Eu me lembro das minhas boas aulas do Tiradentes, eu ouvia falar de análise sintática. Mas o que é análise sintática? Como faz a análise sintática? A análise sintática você já sabe o que é, que é um recurso que a gente faz para identificar esses termos da oração. E o que a gente tem que saber também? Como a gente faz a análise sintática? Como a gente faz a análise sintática? Primeiro passo, eu vou colocar aqui para você. Eu costumo dizer nas minhas aulas o seguinte: o primeiro passo é ler. O primeiro passo que você tem que fazer na análise sintática é ler. Ler. Tem muita gente que nem lê. Cai uma questão de análise sintática, acaba buscando outra logo para marcar. Leia a frase e siga exatamente como eu vou te falar aqui, que você vai acertar e você vai passar nesse concurso. Então, leia a frase. Depois que ler a frase, achar o verbo. Não é? Quem é o verbo? Você tem que achar o verbo. Quem é o verbo? O verbo é aquela palavra dentro da oração que vai praticar. Geralmente ela pratica uma ação, mas pratica uma ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. O verbo ele se conjuga no passado, no presente e no futuro. Não é? O verbo se conjuga. Eu vou te mostrar aqui vários exemplos que você vai entender. Mas o primeiro passo que você começa a fazer na análise sintática é saber identificar o verbo. Beleza? Depois que você identificar o verbo, você vai achar o sujeito. Depois que você achar o verbo, você vai achar o sujeito. Certo? Vou colocar bem aqui, achar o sujeito. Como é que faz para achar o sujeito? Aí bem aqui, meu amigo, que está o pulo do gato. Bem aqui, você vai perguntar, olha, quem ou que. Você vai perguntar quem ou o que. Você vai perguntar quem ou que antes do verbo. Então, olha o que vai acontecer. Como é que você vai fazer essa análise sintática? Destaca no teu caderno bem aqui, olha. Destaca no teu caderno isso aqui, olha. Antes do verbo. Beleza? Então, você vai perguntar quem ou o que antes do verbo. Olha, achar o sujeito, a gente tem que perguntar antes do verbo quem ou o que. E aí a resposta vai ser o sujeito. Meu amigo, observe bem. Não pergunte até achar a resposta. Então, se você perguntar quem, não deu certo, pergunta o que. Não deu certo, aí a gente vai entrar numa outra discussão. Se não deu certo quem ou o que, possivelmente não tem sujeito, ou o sujeito ele está oculto. Né? Não tem, é uma oração sem sujeito, ou o sujeito é oculto, ou de repente o sujeito é indeterminado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre tipos de sujeito. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: para achar o sujeito, você pergunta quem ou o que. Você não sai perguntando de quem, de que, com quem, né? E sai fazendo um monte de pergunta até uma dar certo. Não. Você pergunta quem ou o que, beleza? Sempre antes do verbo. Por isso que eu destaquei ali. O outro passo, você vai perguntar, você vai achar o objeto. Você vai achar o objeto. Como é que você faz para achar o objeto? Ler, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. Né? Ler, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. Beleza? Como é que você faz para achar o objeto? Você vai perguntar. Agora, para achar o sujeito, sempre pergunta antes do verbo.
para achar o objeto, sempre pergunta depois. Então você vai perguntar depois, ó. Olha aqui, depois do verbo. Olha aqui o que você vai fazer. Destaca bem aqui quando fala depois. Você vai perguntar depois do verbo. Você vai perguntar depois do verbo o quê? Você vai perguntar depois do verbo isso aqui. Vou colocar aqui, ó. Quem ou o quê? Olha aqui como é que você vai anotar no seu caderno. Depois do verbo, você pergunta quem ou o quê. Beleza? Ou você pergunta exatamente assim, quem ou o quê, ou você pergunta com preposição. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é preposição. Preposição mais quem ou preposição mais que. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é preposição. Então você pergunta quem ou o que antes do verbo. Você perguntou quem ou o que antes do verbo, a tua resposta vai ser objeto direto. Se você perguntou quem ou o que depois do verbo, se perguntar antes do verbo é sujeito. Se perguntar quem ou o que depois do verbo, a tua resposta é objeto direto. E eu vou fazer essa anotação bem aqui. O objeto direto, ressalto que ele é sempre sem preposição. Certo? Se você perguntar com preposição, olha aqui, olha, com preposição. Se você perguntar preposição mais quem ou preposição mais que, depois do verbo, aí é objeto indireto. E aí é com preposição. Então, aqui você já tem assim um panorama, não é, do que é análise sintática e como faz a análise sintática passo a passo. Então, você tem que identificar, né, essa ordem. Quando eu falo que esse passo a passo, significa dizer que é um procedimento. Lê, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto, né? Repita aí na sua casa comigo. Lê, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. Repita aí. É um procedimento que você sempre vai fazer para resolver uma questão dessa. Então você fala, professor, mas esse aqui é para o concurso da PM, do bombeiro, o que concurso é esse aí? É análise sintática. Para você entender essa gramática de uma vez por todas, não é uma prova de língua portuguesa que muitas vezes tem 10 questões, 15 questões, 20 questões no concurso, não é exatamente para você ir atrás de todas essas questões. Então, você vai pegar a oração do jeito que a gente está fazendo. A gente vai fazer várias vezes aqui na sala. Você vai pegar a oração, você vai destacar o verbo, aí você vai perguntar antes do verbo para achar o sujeito e vai perguntar depois do verbo para achar o objeto. Beleza? É assim que você vai fazer. Tranquilo? Então, copia aí no seu caderno. A gente já vai avançar ali. Eu quero que você observe o seguinte. Existe frase nominal e frase verbal, certo? A frase nominal, lembra que eu falei ainda há pouco que essa bifurcação nominal e verbal é muito comum na gramática? Eu falei de concordância nominal e concordância verbal, regência nominal e regência verbal. Então, agora eu estou te falando de frase nominal e frase verbal. A frase nominal, ela é a frase que ela é composta apenas por nomes, ela não tem verbo. E a frase verbal, ela tem verbo. A frase verbal, ela também é chamada de oração. Essa frase nominal, ela tem apenas nomes. Alguns gramáticos dizem que ela tem verbo de ligação, mas isso aí é uma outra discussão que a gente não vai entrar. Frase verbal, ela tem verbo, ela possui verbo. Pelo menos um, vou colocar aqui, possui verbo, frase verbal, certo? A frase verbal, que é chamada de oração. Então veja, uma oração, a frase verbal é chamada de oração. Então veja, uma oração, ela sempre é uma frase, mas uma frase nem sempre é uma oração. Porque existe frase nominal e frase verbal. A frase verbal é chamada de oração. Então, uma oração sempre é uma frase, mas uma frase nem sempre é uma oração. Beleza? Tranquilo? Então já segura logo essa informação. Aí, se a análise sintática, o primeiro passo da análise sintática é achar o verbo, isso quer dizer que a análise sintática só pode ser feita em cima de oração. A análise sintática, ela não pode se pegar qualquer frase e fazer análise sintática. Curso, mérito, né? Falar, curso é sujeito, mérito é objeto direto. Não. Curso, mérito não dá para fazer análise sintática, porque não tem verbo. O máximo que dá para a gente fazer em curso, mérito é fazer análise morfológica, ou seja, achar a classe gramatical. Existe análise morfológica e análise sintática. Você não deve confundir isso aí. Análise morfológica é aquela análise que se refere às classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo. Isso é análise morfológica.
Análise sintática análise sintática é bem aqui, ó. Análise sintática é isso aqui. É a análise que a gente faz dentro de uma oração para identificar esses termos. Então, se você já tinha ouvido falar em análise sintática, mas estava querendo errar, primeiro passo, organiza isso na tua cabeça. A sintaxe que a gente está falando aqui é daquele grupo de sintaxe de relação de função, é a sintaxe de função. A gente está falando aqui de funções sintáticas, de análise sintática, não é análise morfológica. Análise morfológica, outro departamento cai em concurso, mas cai bem menos. A maioria das questões estão aqui, estão em análise sintática. Beleza? Sujeito, objeto direto, complemento nominal, a gente sabe identificar isso aqui. A gente tem que saber identificar isso aqui. Aí, você, sabendo que a análise sintática ela sempre é feita em cima de oração. A análise sintática ela sempre é feita em cima de oração. Porque a análise sintática, o primeiro passo é ler. O segundo passo qual é? Achar o verbo. Então, preciso de um verbo. Beleza? Sabendo isso aqui, eu quero que você entenda que o número de verbos ele é diretamente proporcional ao número de orações. Olha essa tabela que eu vou colocar aqui para você colocar no seu caderno. O número de verbos ele é diretamente proporcional ao número de orações. Então, se a gente tiver um verbo, a gente vai ter uma oração. E se tiver uma oração, a gente tem aqui o período simples. Beleza? Se tiver um verbo, eu tenho aqui uma oração. Se tiver uma oração, então eu vou ter naquela estrutura a classificação de período simples. Quando tem só uma oração, a gente chama também de oração, a gente pode chamar também de oração absoluta. Beleza? Dois verbos. Então eu tenho duas orações. Olha aqui. Eu não falei para você que o número de verbos ele é diretamente proporcional ao número de orações? Então, se eu tenho um verbo, uma oração. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Quatro verbos. É claro que existe aquela chamada locução verbal, que são dois verbos, mas equivale a um, mas isso a gente vai estudar em outro momento. Primeiro, segura isso aqui. Se tem duas orações, então a gente vai dizer que ali tem um período composto. Beleza? No estudo da sintaxe, só existem dois grupos. Só existe o período simples e período composto. Isso quer dizer que se tiver três verbos, para fechar aqui essa tabela, acompanhe comigo aqui, se tiver três verbos, então nós temos três orações. E se tiver três orações, a gente tem uma estrutura ali chamada de período composto. Copie aí no seu caderno o seguinte: só existe período simples e período composto. Beleza? Só existe período simples e composto. Se tiver uma oração, período composto, período simples, também chamada de oração absoluta. Se tiver uma oração, período simples, oração absoluta. Se tiver mais de uma oração, período composto, que a gente também vai estudar, né, nesse bloco. Período composto, ele é aquele grupo de orações coordenadas e orações subordinadas, beleza? Só te antecipando, depois a gente vai falar especificamente do período composto. Então já segura isso aí, anota no teu caderno. Eu vou com você aqui para outra parte do nosso quadro, né, e explicar sobre funções sintáticas. Vamos fazer agora uma análise sintática. Você fala, professor, se tem período simples e período composto, qual é que a gente vai estudar primeiro? Né? A gente já sabe que o que diferencia um do outro não é a complexidade. Não é que o período simples é fácil, o período composto é difícil, não é isso. O que diferencia o período simples do período composto é o número de orações. Se tiver uma oração, período simples. Se tiver mais de uma oração, período composto. Eu vou começar pelo período simples, porque eu acho didaticamente melhor para você. Aí você começa a entender mais o período simples, a gente vai depois resolver umas questões e no final, depois a gente parte para o período composto, beleza? Então eu vou colocar aqui para você uma frase para a gente saber identificar essas orações. Olha, vamos pegar aqui uma frase e vamos começar esse nosso estudo de uma forma bem simples, com uma frase bem simples para vocês se familiarizar. Eu vou fazer uma sequência de frases e depois a gente vai falar de tipos de sujeito, beleza? Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, se eu falar assim para você,
Olha, a seleção brasileira, olha, a seleção brasileira venceu a partida. Pronto. A seleção brasileira venceu a partida. Beleza? Você que assistiu muito recente aí os jogos da seleção brasileira, né, as finais de Copas do Mundo, você deve ter visto que a seleção venceu. Ela perdeu também algumas, só passaram as que ela venceu. Meu amigo, quando você vê uma frase dessa, você que está estudando para concurso, primeira coisa, o que você tem que fazer? Quando você vê assim, a seleção brasileira, né, venceu a partida, qual é a primeira coisa que você pensa? Bom, qual é a função sintática desses termos, né? Não é a primeira coisa que você pensa logo quando você vê uma frase como essa? Então, é isso que eu quero te perguntar. Qual é a função sintática desses termos? Quais são as funções sintáticas desses termos? Primeiro passo, tem quantos períodos aqui? Tem quantos períodos? Um período. Só tem um período, sabe por quê? Eu vou até colocar mais para cá, que está muito distante. Porque só tem um ponto. O ponto, ele marca o final do período. Não confunda o período com parágrafo. Quando você estiver lendo a sua prova de português, o parágrafo, ele é aquele que encerra aquele bloco, o autor ele vai começar na outra linha, com letra maiúscula daquela margem. Ali, cada bloco daquele é um parágrafo. Dentro de um parágrafo, a gente pode encontrar vários períodos, né? Então não confunda o período com parágrafo. O ponto ele marca o final do período. Então eu tenho quantos períodos aqui? Um período, beleza? Esse período que eu tenho aqui, ele é um período simples ou ele é um período composto? Esse período que eu tenho aqui é um período simples ou composto? Simples. Como é que eu sei que ele é um período simples? Porque ele só tem uma oração. Como é que eu sei que ele só tem uma oração? Porque ele só tem um verbo. Quem é o verbo? Venceu. Aqui é o verbo. Fala, professor, como é que eu sei que ele é verbo? Verbo se conjuga no tempo. Venceu, passado, vence, presente, vencerá, futuro. Né? Verbo é aquela palavra que expressa ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Mas principalmente é aquela palavra que se conjuga no tempo. Né? Lembra que tem até uma frase tem uma música do Cidade Negra que ele fala assim, verbo se conjuga no tempo, perto, longe, onde for. Beleza? Tranquilo? Então o verbo é uma classe gramatical. E é ali que você começa a sua análise sintática. Aqui, olha, passo a passo, né, que estava aqui, achar o sujeito, achar o objeto, ler, achar o verbo, achar o sujeito, achar o objeto. O primeiro passo é ler. Você já leu? Depois que lê, achar o verbo. Achou o verbo? Agora qual é o outro passo? Achar o sujeito. Como é que faz para achar o sujeito? Pergunta antes ou pergunta depois do verbo? Para achar o sujeito, sempre. Essa aqui eu vou fazer bem passo a passo mesmo. Né? Partindo da ideia que você está muito razoável aí no estudo da sintaxe. Eu sei que tem gente que está assistindo esse vídeo, que esse iniciozinho assim fica até tedioso, né? Fala, professor, avança logo, traz aquelas questões mais difíceis. Só que a gente está tentando contextualizar aqui para todo mundo, beleza? Então, você acha o verbo e você faz a pergunta antes do verbo. Quais são as perguntas? Quem ou que? Você sempre pergunta quem ou que. Pergunta então aqui, quem? Olha, a seleção brasileira venceu a partida. Quem venceu a partida? Quem venceu a partida? A seleção brasileira. Beleza? A seleção brasileira. Pergunta quem ou que antes do verbo, tá aqui, olha. Sujeito. Né? Quem a gente pergunta para pessoa. E o que a gente pergunta quando não é pessoa. Só que às vezes o quem ele também cabe para... A seleção brasileira não é pessoa, né? Mas ela está ali como numa função de. Então, muitas vezes você vai ver que cabe a pergunta quem também. Beleza? Então, sempre você pergunta e continua a frase. Olha, quem venceu a partida? Né? Você faz a pergunta e continua lendo. Quem? Olha aí a anotação. Faz a anotação no teu caderno conforme estava ali. Sempre para achar o sujeito de uma oração, você pergunta quem ou que antes do verbo. Beleza? Aí você professor, mas sempre a gente vai encontrar o sujeito, né? Não, às vezes pode ser um sujeito indeterminado, às vezes pode ser um sujeito oculto. A gente vai estudar tipos de sujeito daqui a pouco, calma lá. Mas para achar o sujeito, a gente pergunta quem é o que antes do verbo. Beleza? A seleção brasileira venceu. Agora, qual é o outro passo da análise? Achei o sujeito, outro passo é achar o objeto. Como é que faz para achar o objeto?
Pergunta antes ou depois do verbo? Pergunta depois, sempre. Pergunta antes para achar o sujeito e pergunta depois para achar o objeto. Então, a seleção brasileira venceu o quê? A partida. Venceu o quê? A partida. Perguntamos com preposição ou sem preposição? Porque, veja bem, se a gente perguntar sem preposição, é objeto direto. Se a gente perguntar com preposição, é objeto indireto. Não é sem preposição direto, com preposição indireto. Então, quando a gente pergunta bem aqui o que, a gente está perguntando sem preposição. Esse O não é preposição. Nunca será. Não existe preposição redonda. Então, esse O nunca será preposição. Aí você fala, professor, quem é preposição então? Qualquer palavrinha que tiver no lugar desse O. O, ao, deu, para, o, com, sobre, ou qualquer palavrinha que tiver no lugar desse O é preposição. Então, aqui eu perguntei sem preposição. Então, isso aqui é objeto direto ou indireto? Objeto direto, que é sem preposição. Beleza? Acompanhe aqui, olha, objeto direto. Exatamente como a nossa anotação falava aqui. Objeto direto sem preposição. Depois do verbo sem preposição, objeto direto. Aí mais uma informação que eu não havia falado para você. Sempre que for objeto direto, você volta classificando o verbo. Aí você vai classificar o verbo como verbo transitivo direto. Entendeu? Você faz a análise sintática assim. Você identifica o sujeito, identifica o objeto, né? Você identifica o objeto, se ele for objeto direto, aí você volta classificando o verbo. Se for objeto direto, verbo transitivo direto. Se for objeto indireto, verbo transitivo indireto. Se for objeto direto, verbo transitivo direto indireto. Se for verbo transitivo direto, objeto direto sem preposição, verbo transitivo indireto, objeto indireto com preposição. É assim que você vai. Beleza? Entendeu? Verbo transitivo direto, objeto direto sem preposição. Verbo transitivo indireto, objeto indireto com preposição. Aí tem o outro que a gente vai ver também daqui a pouco, que é o verbo transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Beleza? Meu amigo, assim você tem uma visão introdutória do estudo da sintaxe. Eu passei para você aqui as funções sintáticas, como é o passo a passo, o que é uma análise sintática. Ela sempre é feita em cima de oração. Falei aqui para você que a oração ela é diretamente proporcional, o número de verbos é diretamente proporcional ao número de orações. Falei a diferença de período simples para período composto. Falei que a gente está no grupo de sintaxe de função, tem um grupo de sintaxe de relação, que é o grupo lá da concordância, regência e colocação. E daqui a pouco a gente vai voltar no próximo bloco, que eu vou falar para você sobre tipos de sujeito e a gente vai falar mais ainda de análise sintática. Eu vou fazer várias frases aqui para você entender e você acertar na sua prova. Beleza? Um abraço, daqui a pouco.